pessoal, passando aqui rapidinho só para dizer, não deixem de assistir a sequência do vídeo, uma grande aula com o Super Ulisses da IUB, falando sobre o fluxo digital na implantodontia. Vai falar sobre planejamento, sobre qual software utilizar, vai mostrar alguns casos clínicos. Então, se eu puder dar um conselho para vocês, fica aqui, assiste a aula até o final e depois você me conta como foi, tá bom? Então, a ideia hoje é falar sobre o fluxo digital na implantodontia, a facilidade, a precisão e a previsibilidade. Né? Eu falei durante muito sobre regeneração associada e retomando a prótese nas aulas, né? Ainda mais com fluxo digital, que é uma coisa que me fascina bastante. Já falaram o meu currículo, né? Mas eu sempre gosto de deixar esse QR Code aí com o meu WhatsApp, e aí tá no Instagram, @ulisses_da_iub. Então, se alguém quiser a aula em PDF ou algum artigo da aula, pode mandar lá no direct no Instagram, pode mandar diretamente no WhatsApp, e é só entrar em contato que eu envio para vocês. Eu sempre gosto de fazer meus agradecimentos, né? Eu digo que ninguém faz nada sozinho, e eu devo muito dessa aula e aonde eu cheguei a todas essas pessoas que estão aí nesse slide, né? Desde o Newton Bortoli, né, pai, Newton, até o Newton e o Mário, né, a Luciana, minha esposa, e a Tayane, Leonardo Pisana, a Débora, o Luiz, né, e a série aí de pessoas que estão sempre com a gente, que de alguma forma participam dessa aula, ou com fotografias, ou com vídeo, né, ou dando ideias mesmo para os slides. Eu sempre gosto de começar essa questão de fluxo digital e de inovação com esse slide, né, que são as ondas de Schumpeter. São as ondas de inovação de Schumpeter. Então, a gente nota ali que 1700, 1800, até início de 1900, a gente demorava de 50 a 60 anos para ter uma inovação. E a partir dessa quinta onda, né, a sexta e a sétima onda, a partir de 2020, os pesquisadores falam que isso já encurtou muito. Então, a gente está demorando aí em torno de 2 a 3 anos, né, no máximo 5 anos para ter uma inovação. E, infelizmente ou felizmente, a gente deve isso um pouco à pandemia, né? Onde a gente teve que correr muito na frente aí para conseguir uma vacina, para conseguir estabilizar tudo aquilo que estava acontecendo. A gente buscar isso agora em trabalhos científicos, falando especificamente de implantodontia digital, a gente vai ver que 2023 nem acabou e a gente já tem aí pelo menos mais de 80 trabalhos do que há 10 anos atrás, em 2013, né? Que o ano inteiro tiveram 20 trabalhos. E eu especifiquei bem, né? Ortodontia digital. Mas se eu ali odontologia digital, a gente vai ver que esse número é muito maior, né? E com certeza vai ultrapassar 2022, porque esse print aí, né? Esse vídeo, eu gravei no início de novembro. Então, com certeza, isso já aumentou muito mais de 108 artigos. E se a gente for pensar nessa mudança que está acontecendo no mercado, né, na odontologia digital como um todo, a gente nota que hoje a gente já não vive mais sem esses aplicativos que estão na tela do nosso celular. Então, desde uma compra de uma dental até o pedido de um carro, né, ou mesmo o lugar que você vai ficar, você consegue fazer tudo isso ali pela tela do seu computador. E a gente precisa tomar muito cuidado para a gente não cair numa zona de conforto e ficar ali com aquele medo de mudar, né? Porque esse slide eu gosto muito, né? Porque eu participei um pouco dessas coisas também, né? Desde o Palm até ter um Atari, né? E hoje essa garotada aí de 20 anos nunca ouviu falar de muitas coisas que estão aí nesse slide. Então, o que eu vejo para a implantodontia, principalmente hoje, que essa zona de conforto, né, assim como aconteceu com alguma dessas empresas que a gente nem ouve falar mais hoje, cai muito na utilização só da panorâmica para fazer o planejamento de implante, né, onde antigamente ele usava ali uma régua, colocava essa régua numa transparência e fazia o planejamento simplesmente desenhando o nervo e desenhando o tamanho do implante que a gente ia fazer, né? E hoje eu não vivo mais sem o meu planejamento virtual, sem o meu planejamento digital. Eu uso bastante, tanto no Exoplan quanto no Busca, fazer desde a instalação do implante, desde a cirurgia e até mesmo a prótese, e isso fazendo num fluxo totalmente digital. E entendendo esse fluxo como um todo, a gente nota que tudo começa com escaneamento, que pode ser desde o modelo de gesso até o paciente mesmo, né, no escaneamento intraoral,
Depois a gente tem todo o processo de CAD, que seria esse design, depois o CAM, que é a manufatura disso que foi desenhado, e depois hoje a gente tem muito pós-processamento, né, que é toda aquela parte da maquiagem. E como eu disse que tudo começa com escaneamento, a gente precisa entender muito bem como isso funciona, né, e buscar na literatura, de repente, para direcionar melhor o que a gente vai comprar, o que a gente vai adquirir, ou de repente até um aluguel mesmo de um scanner, que é uma coisa que é muito comum hoje, né? Então, esse é um trabalho que eu gosto muito, que é um trabalho super recente, que fala muito dessa questão aí de comparar os scanners, né? Que é uma das perguntas que eu mais recebo hoje, né? Hoje mesmo eu falei com 2 profissionais perguntando: professor, que tipo de scanner que eu compro, né? Qual é o melhor do mercado? Eu compro um Aitero, compro um Trios, compro o Dexys, né? E esse é um trabalho que eu gosto muito porque eles fizeram uma comparação de malha com malha, né? Então, como é que eles fazem isso? Eles escaneiam um modelo num scanner industrial, né, que tem uma alta precisão, e escaneiam num scanner odontológico, né, num scanner desses que a gente utiliza para escaneamento intraoral, e faz ali a sobreposição dessas duas malhas, tentando achar qual é o erro maior que vai ter ou menor, né? E, para minha surpresa, até, né, é um trabalho que estava usando o scanner da Carestream na época, né, que é o CS3700, né, que é o Dexys, né, IS3700, e esse scanner especificamente, né, vou apontar aqui para vocês, foi o scanner, desculpa, foi o scanner que teve a menor malha ali, o menor erro, né, quando foi sobreposta essas duas malhas. Deixa eu ver se eu consigo voltar aqui. Então, a gente observa aqui, ó, que esse scanner aqui, que é o CS3700, ó, é que tem o menor erro quando teve essa sobreposição das duas malhas. Que, coincidentemente, né, vou dar um spoiler já, é o scanner que eu resolvi comprar, né? E, apesar disso, a gente consegue notar que todos esses scanners ficaram com menos de 90 micrômetros ali de diferença, né? O que é muito é, significativo para a gente, né? Porque a gente quer sempre trabalhar num limiar de aceitabilidade clínica de pelo menos 100 micrômetros, né? Para ter essa precisão que a gente está buscando, principalmente com a implantodontia digital, né? E a verdade é que todos esses scanners vão trabalhar dentro desse limiar clínico de 100 micrômetros. O que a gente tem que ver é o custo-benefício na hora da compra ou na hora do aluguel disso, né? Porque a gente tem aí uma série de scanners no mercado, né? Desde a Scan até o Aitero, a linha Dexys agora, o Trios, o Medit, o Virtu Vivo e o Panda também, né? Que é um scanner chinês, mas que quem usa está gostando bastante, né? E a minha escolha, né? Porque as pessoas também perguntam muito, né? Foi o Dexys e o IS3700. Lembrando que a DEX tem mais 2 scanners, né? O 3600 e o 3800. O 3600, eu sempre que é para aquele cara que está começando, é o primeiro scanner, eu acho que vale a pena, um scanner que é um pouco mais lento do que o 3700. O 3800 é um scanner que é um pouco mais caro, né? E que, de repente, eu tenho lá minhas ressalvas na hora que eu escolho um scanner desse, né? Então, por isso que eu preferi o 3700, que era um custo, assim, não muito elevado e com uma boa qualidade de escaneamento, que é o que a gente está buscando. E o que me agradou mais ainda nesse scanner foi a possibilidade de verificação de cor, né? Que é uma coisa que não é 100%, mas que já dá uma ideia muito grande para a gente, né? Aquela cor daquele caso, mapeando o dente, e também as múltiplas opções que a gente tem com esse fluxo digital, né? Então, pensando desde a instalação do implante e toda a parte da prótese, até aparelhos, né? Até placa de clareamento, né? E protocolos sobre implante, que é o que eu vou mostrar para vocês hoje também. E, claro, quando eu penso em escanear a mucosa, foi uma coisa que me agradou muito também esse scanner, né? A rapidez que esse scanner consegue escanear a mucosa e com uma qualidade sensacional, né? Então, a gente pode fazer desde uma prótese até um protocolo sobre implante, tudo isso num fluxo 100% digital. Esse é um vídeo que foi feito pelo professor Leandro Cardoso, né, que ele cedeu lá para a Bárbara e ela passou para mim, para mostrar como é rápido e como é preciso esse escaneamento de mucosa. Né? Para mim, que já usei outros scanners, eu sei dessa dificuldade. Né? Então, para quem já tem alguma experiência com scanner,
sabe que a maioria dos scanners não escaneia a mucosa assim, com essa velocidade, com essa precisão, e foi uma coisa que me agradou muito nesses scanners da Dexis. E no final das contas, o que a gente quer é um arquivo STL, arquivo LY, né, para eu poder fazer o meu planejamento desde a cirurgia guiada, vou mostrar para vocês no último caso, até mesmo a confecção de uma coroa. Então, depois que eu tenho esse escaneamento, eu passo ali para a fase do software de planejamento, né, que é o software CAD, onde eu vou fazer o design ou da minha cirurgia ou da minha prótese, inclusive da prótese provisória ou a prótese definitiva. Então, a minha escolha hoje é o que eu mais uso, né, é o Exoplan, né, que vem de toda a linha Exocad ali. Ali vocês estão vendo, por exemplo, eu estou fazendo desenho de uma guia e do dente provisório, que vai ser capturado já na hora da cirurgia. Então, isso é uma coisa também que me agrada muito, porque acaba que você ganha tempo com isso, né? Você não tem mais que ficar ocando um dente de estoque, né? Ou tentando capturar um dente que não tem exatamente aquele formato ou aquele tamanho, né? E aí você acaba ganhando muito tempo com esse tipo de planejamento. Depois disso, depois que a gente planeja, depois que a gente faz o CAD, a gente parte ali para a fase do CAM, né, que é a manufatura disso, né, que eu posso utilizar desde fresadores, né, menores, de bloco e bulagens, até uma impressora 3D, né, e hoje a gente sabe que existem resinas que a gente pode fazer a prótese dita definitiva, né, entre aspas, porque eu acredito que continua sendo uma prótese provisória, né, mas que a prótese provisória transitória, onde a utilização dela pode ser por um tempo um pouco maior, né? E aí o importante é lembrar que a gente precisa de mudanças, né? E essas mudanças são interessantes para a gente entender que eu vou ter dois caminhos, né? Ou eu continuo no convencional, ou eu parto para o digital, onde eu consigo, desde fazer a montagem de dois modelos no simulador virtual, até toda a parte da moldagem, né? Que agora vai ser abandonada, né, por nós. Daqui a um tempo, com certeza, a gente vai estar escaneando todos os nossos pacientes, né? E a pergunta que eu sempre faço é: a experiência que você quer oferecer para os seus pacientes? Esse é um vídeo muito engraçado, né? Que eu toda vez que eu vejo, eu acabo rindo muito e lembrando sempre de uma situação que possa ter acontecido já comigo, e quem já nunca passou por isso, né? E hoje você pode oferecer um recurso de um escaneamento intraoral aonde o paciente realmente fica muito encantado com isso, né? E lembrando que ele sempre faz aquela pergunta, né? Ah, não usa mais aquela massinha para moldar, né? Não preciso mais fazer aquela moldagem. E como eu disse, daqui a pouco isso vai ser uma coisa do passado, né? Então, daqui a pouco a gente vai estar mais precisando moldar os nossos pacientes, né? E a gente precisa entender que substituir essa moldagem é uma coisa muito além do que a gente pensa de só o ato de moldar, né? A gente tem que pensar que a gente ganha mais tempo, a gente tem mais precisão, ou seja, tem menos retrabalho, eu tenho muito mais conforto para esse paciente, me auxilia muito no diagnóstico e no acompanhamento muito mais preciso do meu tratamento, né? Eu tenho muita biossegurança, porque a ponta do scanner, ela pode ser ou descartável, no caso do iTero, ou até mesmo autoclavável, como é o caso do Dexis, né? E outros scanners, e eu tenho um encantamento muito grande, né? Que o paciente fica encantado com essa tecnologia e me ajuda muito na didática também, né? Quando eu quero fechar algum tipo de orçamento, né? E eu pergunto sempre isso, né? Qual é o real impacto que eu vou ter no meu faturamento? Então, o primeiro dele que eu acho mais importante é o retrabalho. Retrabalho é o nosso ralo, né? É onde a gente perde mais dinheiro lá com o laboratório e tendo que refazer muitas vezes aquele trabalho que de repente não deu certo. Ajuste é zero, né? Então, você não tem ajuste nem oclusal, nem interproximal. Eu digo sempre que é o pior ajuste que existe, né? O ajuste interproximal é aquele que, se você deixa aberto demais, é um problema porque entra alimento, e se você deixa apertado demais, o paciente não passa fio dental, nem sempre reclama. Então, a gente economiza também com alginato e silicone, e também com gesso. A gente não tem mais a utilização de moldeiras, e não tem mais o transporte para o laboratório daquele trabalho protético. E o que ajuda muito a gente são ferramentas de análise e diagnóstico, e que vão ajudar não só nessa conversa com o paciente, para ele entender melhor, né, que tipo de tratamento vai ser proposto para ele, mas também no fechamento de orçamentos, né, que de repente você não ia conseguir
que o scanner acaba te ajudando nisso também. Então, essa nossa moldagem, ela será substituída pelo CAI, né, que são essas informações assistidas pelo computador, e esse CAI ele precisa ler agora um transfer que é digital, né, que tem já o chanfro, que tem que ser lido por esse escaneamento, né, que é interessante, é a gente ter uma linha de digital da sua empresa, né, no caso aqui é da Implacil, que seja muito completa, né, onde eu possa escanear todos os tipos de implante, desde o HE, né, do nosso HE antigo, até o Conimos e o HI, né, para quem gosta de HI também. E quando a gente fala de linha de componentes, isso é melhor ainda, né, porque eu posso, nesse caso da Implacil, escanear todos os ideais, mini-cônicos, microcônicos, e também eu posso escanear o cônico estético, né, que é um componente clássico aí, às vezes a gente precisa também lançar a mão, ou que o paciente procura a gente com esse tipo de componente, posso resolver o caso no fluxo digital. E para isso também, eu preciso entender que o meu análogo agora é um análogo que vai ser híbrido, né? É um análogo que eu posso utilizar tanto no gesso quanto no modelo impresso. Então, aí a gente consegue ver lá aquele encaixe desse análogo agora que é híbrido, eu consigo também utilizar e reutilizar esse análogo sem ter que ficar quebrando o gesso para fazer aquele reaproveitamento do análogo. E o grande problema que a gente tinha até então seria escanear o perfil de emergência. Era uma coisa que as pessoas sempre me perguntavam muito. Ulisses, mas e o perfil de emergência, como é que você faz? Como é que você vai escanear? Então, até pouquíssimo tempo atrás, o que eu fazia era moldar, né, fazer aquela transferência do perfil de emergência utilizando a coroa provisória, ou seja, a base daquela coroa provisória. Mas hoje a gente tem muitas técnicas onde a gente consegue realmente copiar esse perfil de emergência. Então eu trouxe aqui um outro QR Code, onde vai ter acesso a uma pasta no Dropbox, que vocês terão acesso a esses artigos digitais, né, onde você, por favor, não tira nada de lá dessa pasta, né, pode dar lá o Ctrl+C, copia para o seu computador, mas se tirar alguma coisa dessa pasta, as pessoas que têm acesso vão perder esse acesso a esses artigos. O primeiro artigo que eu gosto muito, que está lá na pasta, esse artigo de 2018, que fala sobre o fechamento desse perfil de emergência, que mostra para a gente que com mais ou menos 1 minuto, a perda desse perfil em 50%. Ou seja, já não tenho mais aquele perfil que eu gostaria de escanear se eu simplesmente remover a provisória e aguardar cerca de 1 minuto. Esse outro trabalho de 2018 também, ele fala que esse fechamento é tão rápido que eu não posso exceder 10 segundos depois que eu removo a provisória. Então, a verdade é que se você tem um implante com amostra, aquele implante está mais aprofundado, e você quer escanear exatamente esse perfil de emergência, dificilmente você vai conseguir fazer pela técnica direta. Então, esse trabalho traz para a gente 2 técnicas de escaneamento, né, a direta e a indireta, onde a direta é aquele implante que está mais raso, é HE, né, que não tem tanta profundidade, e que você consegue fazer o escaneamento direto do perfil de emergência. Mas para aqueles casos onde você utiliza conimose e que você tem uma profundidade pré-implantar, né, dessa mucosa acima de 4 milímetros, você tem que fazer o escaneamento direto, que é o escaneamento triplo, onde você escaneia a coroa provisória na boca, você faz o escaneamento do perfil de emergência ou do transfer digital, né, conjuntamente, mas você também precisa do escaneamento da coroa provisória, assim como vocês estão vendo nessa imagem aqui, né? Então você tira a coroa provisória, coloca ela num análogo e faz o escaneamento dela fora da boca. E com isso, esse outro trabalho de 2019 mostra para a gente esse fluxo no Mesh Mixer, por exemplo. Então, ali, a primeira imagem que vocês estão vendo em verde é o escaneamento da coroa na boca, a segunda imagem do transfer digital e o perfil de emergência, a terceira imagem é a coroa provisória fora da boca. Então, o que a gente consegue fazer nesse software de planejamento é alinhar as 3 imagens, subtrair a coroa que está ali em amarelo, que é a coroa provisória, e aí eu vou ter exatamente o perfil de emergência que eu gostaria. Então, para conseguir materializar um pouco dessa técnica, a gente vai ter 3 casos clínicos demonstrando um pouco do que a gente consegue fazer com esse fluxo digital. O primeiro caso clínico é um caso muito interessante, porque o Felipe acabou de falar de implante imediato, né, e conjuntivo, e era uma paciente que era muito difícil conseguir convencer ela de fazer o conjuntivo, né, não é fácil falar para ele, olha, tirar uma gengivina do seu céu da boca
e colocar para aquela região, porque vai perder volume, né? Essa paciente ela não queria de forma nenhuma. Então, eu fiz lá o implante imediato, com toda a técnica de fresagem, fiz o preenchimento do gap, fiz a instalação de uma coroa provisória, aproveitando a própria coroa da paciente, que era uma coroa de Emex, e essa paciente estava com aquele Emex bonito, sumiu, não voltou, ficou muito tempo afastada, e voltou mais ou menos depois de um ano com essa situação. Quando a gente olha essa imagem por vestibular, não tem nada muito ruim, uma boa faixa de mucosa queratinizada, mas quando a gente vai olhar por oclusal, a gente vê que teve uma perda muito grande. Então, corroborando aí o que o Felipe acabou de falar, né? Façam sempre conjuntivo, se não fizer, você vai ter sempre uma perda desse volume, não tem jeito. E aí, ela não quis fazer lá na hora da cirurgia, teve que fazer um ano depois, não teve jeito. Então, eu fiz um ajuste do nível dessa margem, da coroa provisória que ela estava usando, né? Fiz lá o conjuntivo, né? Não vou entrar muito nisso, porque o Felipe já acabou de falar, né? Mas eu faço conjuntivo também, apesar de não ser periodontista, gosto muito da técnica também, e a gente conseguiu um bom volume, né? E depois de mais ou menos 60 dias, eu te removi essa provisória e observei que o volume agora estava lindo. E agora eu queria mudar esse volume, ou escanear esse volume, né? E aí eu percebi que o implante tinha uma boa profundidade, né? Ele estava aí numa profundidade de mais ou menos 4,5 milímetros, e eu, para conseguir escanear e ter exatamente essa posição do implante com esse volume todo, esse perfil bonito, eu teria que fazer aquela técnica indireta, né? E, graças a Deus, eu resolvi por esse scanner da Dexis, né, onde ele tem já um fluxo de trabalho para a implantodontia. Então, vamos assistir esse vídeo aí, que mostra um pouco desse fluxo, onde escaneia a coroa na boca primeiro, o perfil de emergência, e depois a coroa fora da boca. Então, depois do ajuste da coroa provisória, aí eu estou escaneando exatamente essa coroa provisória em posição, não removo a coroa provisória ainda, faço o antagonista, eu registro o interoctal, depois a gente remove essa coroa provisória, e rapidamente a gente pode escanear o perfil de emergência. E depois eu faço a instalação do transfer digital para fazer o escaneamento da posição tridimensional desse implante. Esse é um transfer da Implacil, né? Onde tem gravado ali CMAR. Todos os transfers têm gravação a laser. Então ajuda demais ali na hora de você pegar esse transfer digital. E aí fazendo o escaneamento do transfer digital parafusado no implante. Agora, o próprio programa da Dexis, esse IS ScanFlow, ele já alinha todas as malhas. Então, essa coisa também que a gente ganha tempo, né? Não precisamos fazer lá dentro do Exocad. E aí eu faço agora a nova digitalização, que é a coroa provisória fora da boca. Então, aquela coroa que eu removi foi parafusada num análogo e eu a boca fazendo ali o escaneamento dela. Então, esse é o escaneamento da coroa fora da boca. E eu ainda tenho aquele relatório de cor que eu falei para vocês, né? Então, o próprio programa já gera um PDF com mapeamento da cor daquele dente. O que é uma coisa que ajuda pra caramba também o laboratório ali na hora de poder fazer aquela coroa definitiva. E aí já é o trabalho do CAD, né? O cadista já trabalha ali em cima daquele escaneamento da coroa provisória, ele faz a sobreposição das malhas e fresa uma coroa, nesse caso aí de silicato de lítio, que foi cimentada numa base de titânio, e aprofundada definitivo na boca do paciente. Essa coroa finalizada. Lembrando que eu mexi só num incisivo central, né, não mexi nos dois, né, e eu achei que ficou bastante razoável ali, que a gente conseguiu de cor, de formato, de textura, e principalmente, né, de volume vestibular
a partir do momento que a gente fez aquele conjuntivo. Então, um caso de unitário, e agora eu vou mostrar para vocês um caso de protocolo. Né? Então, uma coisa que me agrada muito de poder fazer um protocolo no fluxo digital, é que eu posso fazer desde a instalação dos implantes, né, buscando um paralelismo, melhor posicionamento dimensional, né, até a confecção da prótese. Então, aí, por exemplo, eu faço isso com mini-cônicos, né, e uma coisa que me deixava, assim, muito triste quando tem que preparar já um protocolo, são todas aquelas etapas, né, que dependem para um protocolo ficar bom. Né, desde da moldagem dos implantes ou dos pilares, né, até a prova dessa infraestrutura, né, o plano de cera, a prova de dente, né? Então é uma coisa que é muito longa e que demanda muito tempo e acaba sendo muito cansativa também para o paciente. E eu pesquisando, né, para ver como funcionaria esse fluxo digital num protocolo, eu queria fazer esse fluxo full digital, sem usar nada ali que tivesse que usar material de moldagem. Eu achei esse pesquisador, né, que é um cara que eu sempre digo que todo mundo tem que seguir ele lá no Instagram, né, porque é um cara que é muito gente boa, acaba compartilhando muitos artigos dele, né, na íntegra. O nome dele é Panos Papaspiridiacos, o nome é um pouco difícil, mas o cara é gente boa, e ele tem essa técnica para fazer o protocolo full digital, onde ele usa esferas que marcam na região superior no palato e marcam também na região inferior ali no rebordo. Né? Então, ele faz essa marcação para escanear a prótese na boca, aí depois a marcação continua para fazer o escaneamento do transfer digital, e aí isso ajuda lá no Exocad, né, ou no seu software de planejamento, a fazer a união dessas malhas, né, reduzindo muito o número de consultas e tempo de tratamento, que era o que eu estava buscando, né? Estava pensando nisso. Como a gente não tem essas esferas aqui no Brasil, o que eu tive que fazer foi adaptar isso com cursores de endo, e que, na minha opinião, ficou até melhor do que as esferas. Porque como eu tenho que marcar pontos de referências, ali eu tenho já a perfuração desses cursores de endo. Então, isso pode ser colado com cola cirúrgica ou com top-down, né? Interessante porque eu escaneio a prótese provisória como referência com os marcadores, depois eu faço um antagonista e a oclusão. Então, eu tenho já como se fossem esses dois modelos montados, e quando eu vou escanear os minicônicos, mantenho esses marcadores em posição e aí eu faço o escaneamento com o transfer digital dos minicônicos. Então, isso me dá a possibilidade de ter essas malhas alinhadas. Então, como eu já tinha aqui o meu antagonista junto com a prótese provisória e isso tudo em oclusão, agora ficou fácil alinhar aquele transfer digital dos minicônicos e os meus problemas acabaram, porque eu tenho já tudo isso montado como se fosse ali num articulador virtual. A gente faz dentro do Exocad é exatamente aquela marcação dos pontos que eu falei para vocês. Então, ali eu marco ponto 1, ponto 1, ponto 2, ponto 2, ponto 3, ponto 3, ponto 4, e o programa faz esse alinhamento, e esse alinhamento fica tão perfeito que eu já tenho tudo isso montado, já com a dimensão vertical, né, com o espaço ali, que seria o espaço da barra, e eu ainda posso realmente montar isso num articulador virtual que eu já tenho lá dentro do Exocad também. E aí, como ele tem já essa prótese de referência, ele consegue fazer um desenho muito mais fácil dessa prótese, porque ele já tem a referência dos dentes, é como se fosse ali uma muralha, né, que a gente fazia antigamente de silicone, e ele me manda esse projeto pelo WhatsApp. Então, lá no início da aula, eu já falei isso para vocês, né? A gente consegue hoje fazer tudo isso através da tela do celular. Né? Então, o celular, realmente, hoje, é simplesmente um equipamento ali, o que você vai simplesmente falar no telefone. Né? É um equipamento que você vai trabalhar, é um equipamento que você vai poder avaliar os seus casos, aprovar os seus casos e permitir que ele faça a fresagem dessa prótese, né, a partir dessa avaliação que você fez. E aí ele consegue, ainda assim, fazer um ajuste mais fino desse articulador, fazendo todos os movimentos excursivos da mandíbula, né, movimentando isso no articulador virtual, e a partir do momento que isso está bem alinhado e tudo muito bem ajustado, ele faz lá essa fresagem. Esse aí, especificamente, é um protocolo que foi feito em PMMA, mas poderia ser feito em qualquer tipo de material. Né? Então, poderia ser feito em zircônia, por exemplo, igual outros casos que eu tenho também. Eu não sei se PMMA é um caso que está mais completo, foi feito pelo pessoal do ISICAD de São Paulo. Eles me enviaram também um modelo 3D, onde eu posso ter ali aqueles análogos dos minicônicos, né? E é um
protocolo que estou tendo um acompanhamento de 2 anos e que não houve fratura, não houve afrouxamento de parafuso. E a primeira coisa que o paciente falou quando eu instalei esse protocolo, né, que eu achei que, apesar de ter sido ali maquiado, ficou bastante bonito também, né, o paciente gostou muito. E a primeira coisa que ele me falou foi: caramba, doutor, como é muito leve. E ele usava um de resina, né? Então, esse aqui também é de resina, de PMMA, mas é muito mais leve do que aquele outro de resina, né? Aí a questão da resistência, né? É uma questão que a gente pode discutir, né? E acompanhar também durante um tempo maior, mas a verdade é que você consegue fazer um protocolo totalmente digital, né? Sem ficar dependendo de plano de montagem de dente, né? Tudo aquilo que a gente tinha que fazer naquele protocolo onde moldava e tinha que fazer isso tudo. E como último caso aqui que eu trouxe para vocês, eu trouxe um caso de cirurgia guiada, né, e uma coroa unitária também no fluxo totalmente digital. Então é um caso onde a paciente já tinha ali um molar que precisava ser extraído, né, e uma coisa que me chamou muita atenção foi essa falta de mucosa queratinizada que ela tinha aqui nessa região, né, então era uma coisa que eu ou teria que lançar a mão do enxerto conjuntivo, ou um EGL, para conseguir ganhar novamente essa mucosa queratinizada, e eu preferi utilizar uma membrana, assim como foi um pouco do tema também do professor Leandro Lessa no início, para conseguir fazer uma preservação alveolar e ganhar essa mucosa queratinizada. Então, aí, as imagens da tomografia, notem que eu tenho bastante osso naquela região do septo interradicular. Então, eu fiz um escaneamento, primeiramente um escaneamento para fazer a guia e todo lá o protocolo de planejamento do Blue Sky. Depois desse planejamento no Blue Sky, a gente exporta, né, essa guia cirúrgica em STL. Eu mesmo faço os meus planejamentos, as minhas impressões, então eu tenho um pouco de trabalho para fazer isso, mas eu realmente gosto, né? Isso que falou ontem, ou anteontem aqui também, né, fala sempre sobre isso, né? Fala assim, caramba, é impressionante como é que o Ulisses gosta de fazer isso tudo. Eu prefiro mandar para algum lugar e já fazer, já receber isso pronto. Eu não, eu gosto realmente de planejar. Eu fiz lá o STL, fiz a impressão da guia. Então, quando a gente imprime guia, precisa ter essas anilhas referente aos implantes que a gente vai utilizar. Nesse caso aí, eu utilizei o implante 4.0 da Implacil, né? A anilha azul é do 4.0 e a verde é do 3,5. Então, eu peguei essa anilha 4.0, inseri lá a posição que precisava para fazer a fresagem de instalação do implante da minha guia. Foi impressa, e eu utilizei esse kit, que é o kit novo de cirurgia guiada da Implacil, um kit interessante porque tem stop de fresas, né, e é um kit também que te dá muita segurança para quem está começando. Então, eu trouxe aqui um outro QR Code aqui para vocês poderem ter acesso a um manual de cirurgia guiada que eu montei juntamente com o Leonardo Pisan. Se eu não conseguir fazer a leitura desse QR Code, depois me peçam também lá pelo direct do Instagram ou através do WhatsApp, que eu mando essa apostila para vocês. É bastante interessante também, porque tem todo o passo a passo da técnica, desde o planejamento até a finalização lá, onde você faz a cirurgia guiada. Então, vamos ver um videozinho aí, né, para também materializar um pouco dessa técnica e demonstrar o passo a passo de como é feito isso para vocês. Aquela situação inicial que eu já mostrei para vocês, né? Anestesia operativa com articaína, aí remoção da RMF do dente. Eu sempre faço uma odontosecção, né, para não sobrecarregar esse osso, onde eu quero instalar os implantes. Envolvendo cada porção radicular separada.
Aí o ciclo onde nós vamos instalar o implante, a inserção da guia e começamos a presagem. Então, esse é um kit que começa com a 2.0 guide, stop. Depois a 3.5 também com stop. E a frecha 4.0, que também tem um stop. Então, dificilmente você vai conseguir errar uma cirurgia dessa. A chave de instalação do implante também tem um stop nela. Então, postou na trilha, você está na posição do implante planejado. Sempre coloco um cicatrizador. Consegui achar mais fácil esse implante. E eu preenchi o gap com extra gráfico, que é um material, na minha opinião, excelente para preenchimento de gap, de alvéolo. Tem colágeno na estrutura, que ajuda muito na hora da condução. E como eu disse para vocês, eu usei a membrana citoplástica para preservar o alvéolo e ganhar a mucosa queratinizada. E aí a sutura final com fio PTFE e a intencionalmente exposta, a fim de ganhar ali o máximo possível dessa mucosa queratinizada que tinha sido perdida. Então, a paciente volta depois de 21 dias, a partir de 21 dias para remover, aí já está com 60 dias, né, mostrando ganho de mucosa queratinizada, né, já o cicatrizador ali aparecendo, uma radiografia de controle. Eu fiz a instalação de um pilar ideale que tem, né, 4,5 de diâmetro por 2,5 de cinta, e ali já a porção, né, que esse pilar entra, coloquei uma coifa e capturei uma provisória para começar a manipular esse tecido. É uma coroa provisória que eu peguei lá do Blue Sky, né, então foi impressa também, então num fluxo totalmente realmente digital, uma radiografia de controle, e aqui dá para a gente notar, ó, o ganho que eu tive de mucosa queratinizada aqui nessa, né, e sem tirar enxerto de lugar nenhum, né, sem ter que abrir o pato, né, isso também é uma coisa interessante. Olha como é que era antes, né, como é que ficou agora com esse ganho, e principalmente a manipulação que a gente conseguiu com essa coroa provisória. Né, ali a gente observa a papila, né, dos dois lados, né, aquela região de colo, que é uma região interessante para a gente conseguir proteger esse implante, mucosa queratinizada ao redor de tudo. Aí sim, agora, eu posso fazer aquela técnica de escaneamento, onde eu escaneio a coroa na boca, o transfer digital e a coroa fora da boca, recebo esse planejamento lá pelo WhatsApp novamente, faço provação do formato, do volume, da oclusão dessa paciente. Então, ali eu consigo observar tudo isso através do Exocad View, WebView. Recebo essa coroa agora num modelo impresso, e mais ainda, o que é mais legal para mim, esse foi feito pelo laboratório UP, né, prótese digital, o que mais me agrada é não ter que provar a infraestrutura de metal, não ter que ficar fazendo um registro dessa infraestrutura, não ter que ajustar isso na boca, né, não ter ajuste nem oclusal nem interproximal, e uma coroa fresada totalmente de zircônia. Vai ser fusada diretamente no ideale. Então, isso é realmente sensacional
o que a gente consegue fazer com esse fluxo. E com a prótese como um todo, né? Porque eu estou buscando principalmente adaptação. Então, eu não recebo isso para ficar provando a adaptação. Isso já vem pronto, já vem bem adaptado, e principalmente sem ter que fazer ajuste nenhum. E já a coroa instalada, aqui novamente, eu consigo perceber o ganho de mucosa queratinizada que eu tive aqui nessa vestibular. Olha que essa imagem novamente, né? Como é que é muito simbólica para mostrar o antes e depois, né? O tanto de faixa de mucosa queratinizada que a gente ganhou. E a radiografia, eu consigo observar a adaptação dessa coroa de zircônia naquela plataforma do Gale, que é uma coisa também fantástica, que é muito sensacional você pensar que você consegue fazer isso hoje. E, principalmente, né, a gente está falando de cirurgia guiada, a gente tem que ver a posição desse implante. E olha só a posição desse implante executado, como é que é exatamente a posição do implante que foi planejado. Se eu fizer uma sobreposição também dessas imagens, a gente vai notar que tem ali menos de 1 milímetro de diferença no ápice, né, ou mais para aquela região ali cervical, mas a gente chegou muito próximo daquilo que a gente planejou. Isso é o título que eu falei lá, né? Isso é facilidade, é previsibilidade, né? E isso é precisão, tanto da instalação do implante, quanto da prótese que a gente está colocando nesse implante. Né? Então, era isso que eu tinha para falar para vocês hoje. Eu vou finalizar com uma frase que eu entendo o seguinte: esse fluxo de gente é uma onda gigante, né? E que está chegando aí muito forte. E se a gente não aprender a surfar essa onda, a gente vai ser engolido por essa onda. Então, essa frase eu gosto muito, que você não parar e você pode aprender a surfar. E é isso, a ideia é essa, né? A gente tem que aprender a surfar essa onda, senão a gente vai ser engolido, senão a gente vai se afogar. Né? Muito obrigado e até a próxima. E aí, pessoal, gostaram da aula? Gostaram do conteúdo? Vai lá então, segue o canal, curte, ativa as notificações, compartilha com todo mundo e comenta aqui embaixo alguma dúvida, alguma pergunta, faça o seu comentário, mas nos dê essa força para que a gente possa continuar trazendo muito conteúdo como esse de hoje, para que mais pessoas possam alcançar esse conteúdo de qualidade, tá bom? Um grande abraço e até a próxima!